Oi, gente, boa noite. Estamos no ar com mais uma transmissão ao vivo. E você que já vai entrando, já vai compartilhando. Então, como sempre, eu faço todas as vezes. Vou entrar aqui, ó, compartilhar. Peraí. Deixa eu compartilhar. Como compartilho, Cláudia? Você vai lá no link da página desse vídeo. Você vai ter um botãozinho escrito compartilhar bem do lado da barra onde você consegue colocar os seus comentários. Aí você clica lá em compartilhar e você pode mandar essa transmissão para pessoas também. Então é super legal porque você pode avisar, tem pessoa que está passando problema no ambiente de trabalho, é só mandar para ela. Manda para ela. Deixa eu compartilhar aqui na minha página. Estou na minha página, então vou compartilhar lá na minha linha do tempo. Publicar. Ok. Quem vai entrando vai me falando um oi, me fala a cidade de onde você está falando, tá? Manda um recadinho aqui para mim, gente. E como eu sempre digo, taque esse dedo no coração, muito joinha aqui para mim. Eu quero ver vocês participando ativamente da transmissão hoje. Vamos bater o recorde? Você compromete comigo em bater o recorde das nossas transmissões ao vivo? Vamos bater o recorde hoje. Fica o desafio para você, para a gente bater o recorde das transmissões ao vivo, ok? Deixa eu ver aqui. Estou compartilhando. Muito bem. Já compartilhei. Vou deixar aberto aqui também para eu ver. Às vezes a transmissão não acontece no tempo certo e às vezes eu não vejo vocês mandando recadinho para mim. Eu vou ficar aqui também, de ladinho, vou por aqui de ladinho. E aqui eu vejo todos os corações, todos os joinhas que vocês me mandam, como vocês estão, tá tudo bem com vocês? Como tá sendo a semana? Minha semana está sendo fantástica, maravilhosa, tem um monte de coisa legal. Boa noite, Ana, tudo bem? De onde você está falando, Ana? Olha, o Bruno também entrou. Oi, Bruno, tudo bem? De onde você é? Manda aqui para mim. Hoje a gente vai falar sobre conflito no ambiente de trabalho, como é que a gente consegue vencer os conflitos. Eu quero dar 6 passos para você resolver um conflito. Se você está tendo problema no seu ambiente de trabalho, tem aquela pessoa que te incomoda, que te importuna, aquela pessoa que não desce, que você tem problemas de relacionamento com ela, fica comigo aqui, que a gente vai conversar sobre isso, sobre como resolver esse conflito. Eu quero te dar 6 passos para você acabar com esse conflito de uma vez por todas. Ah, Ana, lá do Rio de Janeiro. Conheço o Rio, Ana, mas conheço a capital, não conheço São Gonçalo. É bonito aí? É gostoso? Eu com meu marido, a gente foi conhecer o Corcovado, o Pão de Açúcar, mas eu não conheço. São Gonçalo eu não conheço. Ok? E me conta, você que está aqui na transmissão comigo, já vai entrando, já vai compartilhando, e me conta, você tem problema no seu ambiente de trabalho? Tem aquelas pessoas que te incomodam? Eu lembro, gente, que quando eu estava fazendo minha MBA em gestão de pessoas, tinha uma moça que ela contou que ela tinha uma outra pessoa que trabalhava com ela, e essa pessoa trabalhava ao lado dela, né? E ela falou assim, Glaucia, a voz dessa pessoa me irrita. Cada vez que ela abre a boca, ela parece uma gralha. A risada dela me irrita. E a pessoa ficava super desconfortável com essa outra moça que sentava do lado dela, e era uma coisa que ela estava carregando, um peso que ela vinha carregando em relação à vida profissional dela. Ela queria mudar de setor, porque ela não aguentava a bendita da menina lá do lado dela, não aguentava a risada da menina dela. E isso é uma coisa comum de acontecer, né? Especialmente quando a gente passa, eu sempre costumo falar o seguinte: nós passamos cerca de 8 horas do nosso dia dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, a gente convive muito mais com o pessoal que está ali ao nosso volta do ambiente de trabalho, porque nossa mãe, nosso filho, nosso marido, a gente passa muito tempo ali. E é lógico que a gente vai ter problemas de relacionamento, porque nós somos pessoas diferentes, com realidades diferentes, visões de mundo diferentes, e às vezes isso vai acontecer um choque. Ó, a Ana está falando aqui comigo. Já passou muita dificuldade. O que é legal é que cada vez que você passa pela dificuldade, você vai aprendendo formas de superá-la. Então, se a dificuldade passou, com certeza você já tirou bastante aprendizado aí dessas histórias que aconteceram. Eu também já passei muito problema em ambiente de trabalho. Teve uma situação que foi bem interessante que aconteceu, que foi o seguinte:
eu trabalhava numa empresa e nós trabalhávamos em 21 mulheres, né? Então, vocês imaginam que é 21 mulheres trabalhando juntas. E foi interessante que uma vez eu cheguei numa reunião e nessa reunião uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim, nossa, eu não gosto de você. Eu falei assim, mas como assim, né? A pessoa chega falando que você não gosta do outro, o que está acontecendo? E eu fui procurar entender por que essa pessoa tinha falado isso para mim, por que ela não gostava de mim. Mas depois eu vou entrar em detalhes dessa história, desse problema de relacionamento que eu tive, desse conflito dentro do ambiente de trabalho, por que isso aconteceu. E eu quero passar para você, então, hoje, 6 passos que você pode desenvolver para conseguir vencer esses conflitos de uma vez por todas, ok? Você que vai entrando já vai compartilhando aqui e eu quero que você bata o dedo aí, tem um joinha assim, ó, tem um coraçãozinho, você vai batendo o dedo, mandando muito joinha, muito coraçãozinho assim para mim. Sim, realmente, Ana. A Ana tá falando aqui que as pessoas do trabalho são mais presentes que o familiar. Hoje em dia, respeito o jeito de cada um, cada um dá o que tem. Realmente, esse é um princípio fantástico, porque eu dou aquilo, eu emano aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu lembro de uma vez que eu estava prestando consultoria para uma empresa, justamente nessa área de gestão de conflitos, havia muitos problemas de relacionamento lá dentro dessa empresa, e a pessoa falou assim para mim, Gláucia, o meu principal intuito aqui é fazer um inferno na vida da pessoa. E falou o nome da pessoa, que era líder dela. Eu falei, gente, como assim, né? Uma pessoa, ela sai de casa, levanta 6 horas da manhã para entrar 7 horas no trabalho, para um único foco, que é infernizar a vida de alguém. Isso não me entra na cabeça. Porque se você busca infernizar a vida de alguém, você só está externalizando, que foi o que a Ana falou aqui, o inferno que existe dentro de você. Então eu me dou, eu transbordo aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí eu fui começar a analisar um pouco mais o perfil dessa pessoa e conversando com ela para entender um pouco melhor onde ela queria chegar com tudo isso, quais eram as reais motivações. Porque muitas vezes, gente, eu sou conciliadora, sabe? Então, às vezes, eu tenho que chamar as pessoas, quando surgem esses problemas dentro de empresa, para conseguir conciliar essas pessoas e chegar no denominador comum ali, no senso comum, tá bom? Quem vai entrando, fala um oi. Se surgir dúvida, pergunta, pode participar, manda teu recadinho aqui para mim. É um prazer enorme. Quanto mais participação tem, mais eu fico feliz, mais legal é. Eu adoro essa interação, eu gosto de estar conversando com você, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouco então sobre conflito, tá? Conflito no ambiente de trabalho, conflito em relações humanas acontece em todo lugar. Seja na sua vida pessoal, seja no seu casamento, seja com filhos. A partir do momento que eu tenho 2 pessoas se relacionando, eu estou sujeito ao conflito. Por quê? Existe uma demanda, existe uma necessidade que aparece ali. E aí você tem um atrito de 2 opiniões que são distintas em relação a uma determinada situação. Então, essas opiniões, elas vão colidir. Esse fato de ter uma colisão vai implicar no quê? Num conflito. E a gente traz isso. A partir do momento que eu entendo que uma empresa ela é composta por seres humanos, por pessoas, eu transfiro essa questão dos relacionamentos que eu tenho na minha vida social para dentro de uma empresa. E aí surgem conflitos organizacionais. Então, eu tenho pessoas que vêm de culturas familiares, de visões de mundo totalmente diferentes, trabalhando juntas dentro do lugar. E é lógico, cada um vai ter sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista em relação à questão, a um tema abordado ali. E aí entra a questão da persuasão, da negociação, como é que eu consigo gerenciar isso? É literalmente aquele exemplo que eu sempre dou para vocês, daquele carinha que fica equilibrando os pratos no circo. Então eu tenho que ficar equilibrando pratos, especialmente se eu sou gestor, se eu sou líder. É mais difícil ainda, porque como eu tenho uma série de liderados abaixo de mim, aí que o problema pega mesmo, gente. E tem, sim, formas, maneiras de conseguir trabalhar com isso, de conseguir lidar com isso, de otimizar o clima organizacional. O que é o clima organizacional? É literalmente o clima. Quando eu pergunto para você assim, como está o clima hoje? Você fala, o clima está calor, ou está chuvoso, está nublado, está ensolarado. Quando a gente fala de clima organizacional, é a descrição que a gente usa para entender como é que está aquele ambiente, como estão as características daquele ambiente. Então, o clima organizacional é o quê? É a identificação de quais posturas, de como está aquela situação. Sabe aquela coisa que a gente usa, um termo que fala assim, eu vou sentir o ambiente? É literalmente isso, a gente sente o ambiente, mas lógico que através de dados, através de números, através de uma pesquisa,
quantitativa e qualitativa de como é que está esse ambiente organizacional. Vamos lá, quem entrou aqui? A Nilzete, oi Nilzete, tudo bem? Nilzete, já compartilha aí para a gente atingir o máximo de pessoas possível. Dá muito joinha, coloca muito joinha, muito coração, muito ok aqui para mim, porque é super importante a participação de vocês, tá bom? E surgindo dúvida, vocês podem perguntar, manda aqui, eu quero a interação de vocês nessa transmissão. Então vamos lá. Quando eu deixo de solucionar um problema, quando eu deixo de resolver um problema, o que isso vai acontecer? Eu vou ter um impacto tanto na minha motivação quanto na minha vida profissional. Então, a partir do momento que eu estou dentro de uma empresa, eu tenho um problema, um conflito dentro dessa empresa com uma pessoa, com o meu gestor, seja com quem for. Se eu não resolvo esse problema vai impactar a minha motivação para estar naquele ambiente, a minha motivação dentro desse ambiente de trabalho e também a minha carreira. Olha que interessante, muitas pessoas abandonam os empregos, ou saem de empregos, ou trocam de empregos por conta de conflitos que acontecem dentro desse ambiente de trabalho. Então, a pessoa gosta do que ela faz, ela gosta da empresa onde ela está, mas porque ela não consegue solucionar um conflito, porque ela não consegue resolver um problema que está acontecendo dentro de relacionamento, o que ela faz? Ela muda de empresa. Só que o fato de mudar de empresa não vai fazer com que você solucione o problema. Foi o que eu falei para vocês. Desde que eu esteja inteirado, eu participe, eu esteja envolvido dentro de uma situação, eu tenho que desenvolver competências, eu tenho que desenvolver visão sistêmica, eu tenho que desenvolver uma série de habilidades para resolver esse problema. Porque o conflito ele vai acompanhar a gente por onde a gente for. A gente sempre vai ter que trabalhar conflito, sempre vai lidar com conflito. Seja na sua casa com seu filho adolescente, seja dentro do teu ambiente de trabalho, o conflito ele está presente. Foi o que eu falei para você. A partir do momento que eu tenho mais do que uma pessoa, eu tenho um contexto social ali, de socialização, eu vou estar sujeito a aparecimento de conflitos. E eu quero passar para você 6 passos para você conseguir trabalhar os conflitos. Aqui eu vou fazer uma abordagem voltada justamente para quê? Para a tua carreira, para o ambiente organizacional, para a empresa onde você trabalha, tá? Então, esse foco que eu vou dar aqui é para você solucionar. Isso não te impede de usar esses pontos, usar esses passos e tentar aplicar na sua vida pessoal. Você pode maximizar esse conceito e conseguir abranger mais áreas da tua vida, tá bom? Ele pode ser aplicado dentro de um como outro, mas eu vou trazer exemplos, histórias para você de coisas onde você vai conseguir aplicar dentro desse contexto organizacional, tá bom? Tá comigo? Se tá comigo, coloca o joinha aqui para mim. Taca o dedo aí no joinha, coloca muito coração, porque eu entendo que vocês estão me acompanhando, que a gente está na mesma linha de raciocínio, ok? Então, vamos falar sobre 6 passos. 6 passos que você pode fazer, desenvolver, para resolver os conflitos dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do ambiente organizacional. Primeiro ponto, né? É entender o seguinte, gente. Quando eu tenho um conflito, eu preciso entender qual é a hora certa de falar sobre esse conflito com aquela pessoa. Imagine que eu estou num café e aí tem aquela pessoa que tem um problema. Eu vou usar esse exemplo dessa pessoa que falou que não gostava de mim, tá? A pessoa que não gosta de mim, ela chega pra mim no meio do café, todo mundo tomando um café gostoso ali, a pessoa vira e fala assim, nossa, você sabia que eu não gosto de você? Mas como assim? Como assim, né? Como dar uma ordem sem mandar. Pode deixar, Ana, que a gente vai falar sobre isso, tá? Segura um pouquinho aí comigo. Aí a pessoa chega e fala assim, Glaucia, eu não gosto de você. Mas como assim não gosto de mim? Né? Imagine que ela faz essa situação no meio de um monte de gente e aí as pessoas começam a olhar, não é a hora certa de falar sobre esse problema. Eu preciso entender qual que é o momento certo de fazer essa abordagem. Então, se eu tenho que resolver um problema com uma pessoa, se eu tenho um conflito com uma pessoa dentro desse ambiente de trabalho, eu vou entender qual a hora certa e qual é o momento certo. E você pode perguntar para mim, Glaucia, qual que é o momento certo? É lógico, uma conversa particular, né? Então, eu chamo essa pessoa para uma conversa particular, eu pergunto se ela está com tempo para me ouvir, se ela tem disponibilidade de tempo para a gente conversar, porque a gente precisa resolver uma situação, uma pendência. Chamo ela para um lugar reservado, sento com ela, vou fazer toda uma explanação em relação àquele problema.
Eu não vou pegar um dia de confraternização, eu não vou pegar uma conversa de WhatsApp, né? Vou mandar um WhatsApp para a pessoa para resolver meu problema com ela. Eu não vou mandar um e-mail para a pessoa. Resolver problema, gente, é olhar olho no olho. Tá? É sentar frente a frente com a pessoa, até mesmo porque isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Eu mando um e-mail para a pessoa, ela dá a entonação que ela quiser para aquilo que eu estiver escrevendo ali naquele e-mail. Então eu posso falar assim, olha, eu não gosto de você. Eu posso falar assim, não gosto de você. Então, você pode perceber que a pessoa ela dá a entonação que ela quiser. Se eu tenho que resolver um problema, eu vou chamar essa pessoa num momento particular, olho no olho, para sentar e conversar e chegar a uma solução desse problema, ok? Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é o seguinte, nós precisamos, se eu quero resolver um conflito, eu tenho que entender, primeiro, a hora certa de falar. Segundo ponto, eu preciso ser educada e racional. Acabou de acontecer o problema, tô com sangue à flor da pele, aquela coisa que eu tô querendo enforcar a pessoa. É essa hora que eu vou falar com a pessoa? Não, é lógico que não. Porque se eu for falar nessa hora, eu tô tomado pelo meu lado emocional, eu vou falar um monte de coisa que eu não deveria falar, eu vou perder a linha, vou ser sem educação com essa pessoa. E esse não é o foco. O foco ali é resolver o problema em si, não é desabafar. E essa é uma questão. Às vezes, a gente pega e leva as coisas muito para o lado pessoal, ao invés de trazer para o profissional e trazer para o nosso racional. Se eu estou nervoso, se eu estou irritado, o que eu vou fazer? Eu vou conversar naquela hora com a pessoa? Não. E aí entra a primeira dica. Entender qual que é a hora certa. Entender qual que é o meu tempo. Então, se surgiu um problema hoje, o que eu faço? Estou muito nervoso, estou muito irritado. Vou esperar, vou embora, vou dormir, respirar. No outro dia, eu vou tomar uma decisão em relação àquela situação. Não faça as coisas por impulsividade. A gente tem muitas brigas que acontecem, e brigas de verdade, gente. É briga mesmo. Briga dentro do ambiente da empresa porque as pessoas são impulsivas. Elas não têm paciência para controlar seus impulsos, elas são intolerantes e é o que acontece? Acaba acontecendo atrocidades dentro desse ambiente organizacional. E aí vira para o lado pessoal, então fica aquela pessoa afinetando uma outra, o clima vai lá embaixo, porque você sente aquele ambiente pesado, onde você vê que as pessoas não se suportam, mas têm que trabalhar juntas. Então, eu sempre falo o seguinte, se eu sei que eu tenho que passar mais de 8 horas do meu dia dentro do ambiente de trabalho, poxa, por que esse ambiente de trabalho não pode ser um lugar agradável? Por que eu não posso fazer desse ambiente de trabalho um lugar legal para eu trabalhar? Eu falo assim, pô, legal, tô indo trabalhar, bacana, um ambiente super gostoso, um ambiente amigável, onde as pessoas elas conseguem conviver em paz, né? Então, primeiro ponto, lembrando, saber qual é a hora certa. Segundo ponto, seja educado e racional para resolver o seu problema. Ai, a Mirna chegou! Tudo bom, Mirna? A Ana falando, constrangedor, será que dá para deixar isso para lá? É necessário falar isso? Olha, o que acontece? Eu vou falar, deixa eu só entrar aqui. Eu vou passar um ponto só para vocês entenderem, para eu contextualizar essa situação que aconteceu comigo. A gente estava numa roda de bate-papos e a gente estava fazendo uma lavação de roupa suja. Porque 21 mulheres trabalhando juntas, sempre surgiu um monte de conflito. E aí, às vezes, meu gestor tinha que pegar todo mundo junto e falar assim, olha, qual tá o problema que tá pegando aqui? A gente fazia tipo uma terapia em grupo e chamava essas pessoas. E aí surgiu essa questão de falar se alguém tinha problema com alguém ali dentro daquele contexto, né? Não acredito que essa fosse a melhor forma de resolver um problema, mas enfim, era a forma que ele adotasse. E essa moça chegou para mim e falou assim, Glaucia, eu não gosto de você. Na hora, eu respirei fundo, né? Já que era um ambiente aberto, que nós poderíamos falar o que nós queríamos, eu falei, tá, e qual que é o motivo que leva você a não gostar de mim? Ela falou assim pra mim, não, porque você é muito, eu te vejo como uma pessoa muito metida e arrogante. Aí eu falei assim pra ela, mas como é que você chegou a essa conclusão? Porque ela, e assim, em momento nenhum, isso fazia tempo que ela guardava essa mágoa de mim, e em momento nenhum ela tinha falado isso pra mim. Então, pra mim, o nosso relacionamento tava super tranquilo, eu não tinha problema com ninguém. E ela falou assim pra mim, não, porque um dia você chegou na reunião e você beijou todo mundo e não me beijou. E eu achei aquilo uma desfeita.
Gente, francamente, eu não tinha intenção nenhuma de magoar ninguém. E aí você imagina, você chega numa reunião com 21 mulheres, às vezes você esquece que você beijou, quem você não beijou, quem você abraçou, quem você não abraçou, cumprimentando todo mundo. Você dá aquele beijo um, beijo outro, para dar aquele oi coletivo e vai sentar, porque a reunião tá para começar. Então, em momento nenhum, o meu intuito era magoá-la. Mas ela tinha ficado magoada com aquela situação. E ela tinha guardado a situação por quase 4 meses. Ela não tinha externalizado isso. E ela externalizou naquele momento. Eu falei, olha, você me desculpa, minha intenção não foi essa, não quis passar isso. Se eu fiz isso, não foi com a intenção de magoar. E eu falo sinceramente aqui para você que eu não me atentei para esse problema. Então, eu te peço desculpa por essa situação. Não quis te passar essa imagem, mas eu não fiz, não foi de forma intencional. E aí meio que ficou tranquila essa situação, depois surge aquela questão, né? Porque daí veio o problema. Como ela abriu a situação no meio de todo mundo, as pessoas que eram minhas amigas vieram falar mal dela pra mim depois. E aí, se você dá ouvido pra isso, é lógico que as pessoas vão querer te defender. Se você dá ouvido pra isso, o problema vai continuar maior ainda. Então, o que eu fiz? Coloquei um pano quente em cima da situação. Falei, não, gente, vamos tocar a vida e continuar. Porque a gente tá aqui pra trabalhar, pra bater meta e pra entregar o resultado. E aí, o que acontece? Deixa eu ver, mandar aqui. Éramos em 10. A Ana falando aqui comigo, éramos em 10. Uma só era difícil, pois ela não vai ter pedir demissão. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito, porque assim, a minha consciência estava tranquila diante da situação. Eu não tinha problema com ninguém ali. Não tinha problema com ninguém. Então, para mim, eu tomei um susto quando ela veio me falar disso. E aí eu vou entrar aqui num ponto, né, que é esse. Acho que eu já vou até pular, né, para esse ponto, que seria o 6º ponto, mas eu vou trazer como terceiro aqui para vocês, que é a questão da paranoia. Gente, pelo amor de Deus, às vezes nós somos paranoicos. Então, eu já vi pessoas criarem quadros fantásticos dentro de em relação a relacionamentos no ambiente de trabalho. Tem uma tirinha que eu uso num curso que eu dou sobre comunicação, que começa assim, sobre a fofoca e o boato dentro da empresa. Eu sei que começa com uma fala, e aí vai acontecer meio que um telefone sem fio, até que chegar que todo mundo da empresa ser demitido e todo mundo entra em pânico dentro da empresa, sendo que a mensagem que tinha sido passada não tinha nada a ver com aquilo. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, poxa, fulano chegou na reunião e não me cumprimentou, ela tá fazendo desfeita para mim. A gente tem essa tendência de levar para o lado pessoal, e não era pessoal nessa situação, não foi nada pessoal. Eu simplesmente vi que estava para começar a reunião, na pressa de sentar para dar oportunidade para o meu gestor começar a reunião, eu não me atentei em dar um beijo, um abraço nessa pessoa. Né? E aí existe a questão que eu sempre falo com vocês, que é a percepção de mundo, de realidade. No meu mundo, na minha realidade, isso não tinha problema nenhum. Para ela, isso era uma desfeita, isso era a atitude de uma pessoa arrogante. É lógico, existe um problema aí de que tem que ser tratado em relação a desenvolvimento de competências, inteligência emocional? Existe. Mas se eu quero resolver o conflito, e era a minha intenção, o que eu faço? Eu me desculpo. Então, procure não criar paranoia. Existe muito essa questão de criar paranoia em relação ao gestor. Eu pego muito isso quando eu vou em alguma empresa fazer algum trabalho, desenvolver algum trabalho, a pessoa chega para mim e fala assim, Glaucio, eu acho que o meu chefe não gosta de mim. Aí eu falo assim, seu chefe não gosta de você. Tá. Então, me aponte quais situações concretas seu chefe fez em relação a você, ou atitudes que ele tomou em relação a você, que caracterizam esse seu ponto de vista, que demonstra que ele realmente não gosta de você. Aí a pessoa fala assim, não sei, eu acho, agora eu me lembro, acho que eles não gostam. Então, eu falo assim, tá vendo? Você tá criando uma realidade, você acha, você não tem nada concreto que evidencie que seu chefe não gosta de você. Então, a gente cria essa paranoia. Deixa a paranoia de lado. Conta a sua história, como é que eu vejo essa paranoia? Conta a situação para alguém imparcial, que não está envolvido na situação, fala assim, o que você acha dessa situação? Eu acho que o fulano não gosta de mim. Tá, quais são os sinais concretos, as atitudes que essa pessoa, os comportamentos que essa pessoa apresenta, e comportamento é tudo aquilo que eu consigo fotografar. Então, eu consigo fotografar a pessoa fazendo aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude. Quais são os comportamentos e atitudes que a pessoa toma em relação a você que levam você a acreditar que ela não gosta de você? Se você consegue identificar que realmente, no seu ponto de vista, ela tem vários comportamentos que demonstram que ela não gosta de você, é o momento de você sentar, conversar com ela e procurar, tá?
É verdade, Ana. Às vezes a gente inculca com um problema e a gente cria todo um contexto assim na nossa mente em relação àquele problema. Não tem nada, não tem nada. Né? Às vezes a pessoa chega, né, no ambiente de trabalho, ela está correndo, ela está com preocupação, com um monte de coisa, ela às vezes pode passar por você e não falar bom dia. Isso não é um argumento para você chegar e falar assim, olha, fulano não gosta de mim. E aí o que acontece dentro da empresa? A pessoa chega e não fala bom dia para você. Você fala, nossa, a pessoa não gosta de mim. Aí você vai e comenta com outra pessoa. Ai, fulano não gosta de mim. A outra fala, ah, eu também acho que fulano não gosta de você. Aí começa todo aquele burburinho, aquele barulho, aquele ruído dentro do ambiente organizacional, dentro da empresa. E aí começa aquela fofocaiada, um falando mal do outro, que não é nada produtivo. Foi o que eu falei no começo. Se eu passo mais de 8 horas por dia dentro do meu ambiente de trabalho, nada mais justo que esse ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho legal, um ambiente de trabalho estável, um ambiente onde eu consiga ficar tranquila, onde eu não preciso ficar, sabe, carregando essa série de problemas, tá? Vamos lá para o próximo, então? Então, a gente já falou do primeiro, que é esperar o momento certo. O segundo, ser educado e racional. O terceiro, deixar a paranoia de lado, pelo amor de Deus, gente. O quarto agora, né? Porque eu pulei um. O quarto, deixar de lado as fofocas e os ataques pessoais, tá? Ai, fulano de tal saiu com fulano de tal, eu sabia. Pelo amor de Deus, vida pessoal não tem nada a ver com sua vida profissional. A pessoa, ela faz o que ela quiser da vida dela. Desde que ela não esteja envolvida num crime, né, um ato ilícito que possa prejudicar a imagem da empresa. Ah, mas fulano saiu com o marido ciclano. Não, é teu marido. O porquê que tem que cuidar da vida do fulano? Tá? Então, às vezes, a gente entra para esse lado, e foi o que eu falei para vocês, que aconteceu naquela situação que a pessoa falava que não gostava de mim. As minhas amigas, que eram muito mais próximas a mim, chegaram e começaram, Glaucia, mas que absurdo! Como é que fulano fala isso para você? Levaram para o lado pessoal. Eu não levei para o lado pessoal. Por quê? Porque realmente aquilo não fazia sentido para mim. Eu tinha outras preocupações, outros pontos muito mais importantes dentro do meu emprego, que eu, na minha área de atuação, dentro do cargo que eu exercia, do que de se preocupar sobre o ponto de vista que a pessoa tinha sobre mim ou não. Então a gente traz isso e, de repente, a opinião do outro é tão importante para a gente que a gente precisa se defender. Eu sou da seguinte opinião, gente. Sabe aquela questão, a carapuça serviu? Não serviu para mim. Eu não me considero uma pessoa arrogante. Então, o ponto de vista dela a meu respeito, para mim não faz sentido. Então, por que eu vou assumir um rótulo, pegar um lixo que estão jogando em mim? Eu sempre uso um exemplo bem bacana, que é o seguinte. Imagine que você está andando, a pessoa vem e joga lixo em você, né? Você está andando de carro, chega uma pessoa e joga um saco de lixo dentro do teu carro, tá? A opção de continuar com o saco de lixo dentro do teu carro não é tua. A mesma coisa são a opinião das pessoas. A opção de ficar com o lixo que a pessoa está jogando em mim é minha. Eu simplesmente faço o quê? Não faz sentido para mim. Abro mão daquilo, não faz sentido, não vou carregar isso comigo, não é isso, pronto. E aí eu jogo fora, tá? Com certeza, Ana, a gente não pode aceitar ser depósito dos outros, até mesmo porque, às vezes, as pessoas, elas canalizam frustrações dela pra gente, tá? E aí entra a questão da inteligência emocional, que é um tema muito forte hoje, especialmente dentro do contexto organizacional, do profissional ter maturidade o suficiente para lidar com essa situação, tá? Então, chegou a opinião, chegou a questão, eu não vou levar isso pro lado pessoal. Eu tô ali para resolver um problema, eu tô ali para trabalhar. Eu não estou ali para fazer amizades eternas e para ficar tomando café na casa dos outros. Eu sempre falo isso. Ambiente organizacional é uma relação de trabalho. Então, com qualquer contrato, ambas as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento. Então, eu estou ali porque tem alguém que está pagando pelo meu tempo para resolver um problema que é um problema da empresa, tá? Isso eu posso fazer a qualquer momento. Então, eu estou ali para trabalhar, eu não estou ali para fazer amigos para a vida inteira. Então, às vezes, a pessoa confunde, ela tenta trazer para dentro do ambiente organizacional um ambiente familiar. E família é família, empresa é empresa. Eu não posso misturar as duas coisas. Embora eu passe muito tempo do meu dia dentro do ambiente de trabalho, aquelas pessoas não são minha família. Com meu pai, com a minha mãe, eu posso brigar a qualquer momento. Nem por isso eu vou deixar de ser filha deles. Eu não posso pedir divórcio do meu pai e da minha mãe.
Não vou deixar de ser filha deles. E mais cedo ou mais tarde a gente vai se acertar. Dentro do ambiente da empresa, eu não posso esperar esse mesmo tipo de comprometimento afetivo comigo. Eu não posso esperar um comprometimento afetivo de família dentro do ambiente de empresa, porque aquilo é um trabalho. E as pessoas geralmente confundem isso. Eu fui numa empresa que falava assim, bem-vinda família tal. Eu falei, gente, isso não é família. Vamos. Então, existe essa questão de romantização do ambiente de trabalho. E não tem que romantizar, a gente tem que ser sincero em relação àquilo. No momento em que aquele ambiente não estiver atendendo meus interesses, eu vou sair daquele ambiente. E no momento que eu não atender os interesses da empresa, eu também vou sair daquele ambiente. Independente das relações de amizade que existem ali dentro, tá? Então, consciência em relação a essa questão. De não levar para o lado pessoal e não trazer o problema pessoal também para dentro do ambiente da empresa. O próximo ponto. Escutar o que a pessoa tem para dizer. Naquele exemplo que eu dei para vocês, da pessoa que chegou e falou que não gostava de mim, o que foi necessário? Ouvir. Então, eu precisei ouvir o que ela tinha para me dizer. Se ela me considera uma pessoa snob e arrogante, o que levou ela a pensar dessa forma? Quais foram as razões? Quais são os argumentos que ela tem para me trazer? E aqui, talvez seja o ponto mais difícil que a gente tem, um dos passos mais difíceis para tratar o conflito. Porque não é fácil você escutar o outro. Às vezes a gente está num processo de comunicação, eu abordo isso dentro do curso de comunicação que eu dou, a gente está dentro do processo de comunicação, e aí o que acontece? Eu estou lá ouvindo, mas eu estou pensando como é que eu vou contra-argumentar com aquela pessoa. E o escutar ativamente é você escutar a pessoa na essência, sem ter essa programação mental de falar assim, como é que eu vou rebater isso que ela está falando a meu respeito? É literalmente você digerir aquilo que a pessoa está falando e tentar entender a visão que ela está tendo daquela situação. Então, foi o que eu falei para vocês. Para aquela pessoa que falou esse negócio para mim, era muito importante ela ser beijada e abraçada quando chegasse na reunião. E o que eu tinha feito era uma coisa terrível, era um crime. E aí a gente entra em várias coisas, gente. A gente envolve os valores, a gente envolve as crenças, coisas que eu costumo abordar dentro do processo de coaching, tá? Quais são os valores que a pessoa tem? Se o meu valor é diferente da pessoa, isso vai dar problema, a gente não vai conseguir conciliar. Aqui o Adailton falando comigo. Oi, Gláucia, no caso de um líder ou gerente, como devemos nos comportar com essa situação? O ideal é você seguir esses passos, tá? Então, primeiro passo, você esperar a hora certa para conversar com esse gestor, ser educado e racional, deixar a fofoca e o ataque de lado, porque às vezes a pessoa vem falar para você assim, o fulano não gosta de você. O fulano me falou que não gosta de você. Estão falando por aí que o fulano falou. Não, eu vou literalmente sentar com a pessoa. Inclusive, gente, eu tenho alguns vídeos bem interessantes sobre feedback lá no YouTube, lá no meu canal, Glaucio Passarelli Coach. Se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá no canal procurar os vídeos sobre feedback, que é isso aí, Adailton. Eu chegar no processo de comunicação e conseguir explanar, colocar o que eu tenho para falar de forma assertiva, educada, posicionamento, sabendo falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa e da forma certa. Então, eu preciso passar por essas 5 etapas, tá? Eu tenho um problema com o meu gestor. Eu vou sentar com o meu gestor, eu sempre costumo fazer uma coisa. Toma um café antes. Antes de você falar qualquer coisa, chama o chefe, o líder, sei lá o quê. Vamos tomar um café? Senta, toma um café, mas para falar de coisa da vida, situações, nada de trabalho. Vai tomar um café com aquela pessoa. Quando você toma esse café, que você bate esse papo, você começa a conhecer mais a pessoa, tá? Você vai se despir no sentido do preconceito, de preconceber algo em relação àquela pessoa, vai entender a realidade daquela pessoa e vai ver, aqui você já elimina a paranoia. Porque quando você chama essa pessoa para tomar um café, que você sente para conversar com ela, você já elimina a paranoia. Você vai ver se a pessoa realmente gosta de você ou não. A gente percebe isso, a gente sente isso, tá? E aí, dentro desse processo, você vai colocar o que está acontecendo, qual é a situação. Você vai ouvir o que essa pessoa tem para falar. E aqui entra o último ponto, que é o quê? Você se comunicar de forma clara. Então, o que acontece? Quando tem um problema, as pessoas geralmente fazem o quê? Elas começam a dar voltas para chegar no problema. Essa moça, quando ela chegou para mim e falou assim, Glaucio, eu não gosto de você, ela pode não ter sido muito educada. Ela pode não ter sido muito racional, mas ela foi muito clara. Então, ela foi e pontuou justamente o ponto que era para ser abordado ali. Ela foi clara naquilo.
Então, às vezes, a gente vai para uma conversa, a gente vai conversar, entra no processo de comunicação com uma pessoa, você fala assim, mas o que essa pessoa está querendo falar? Eu não estou entendendo, né? E se você não estiver entendendo, realmente vai lá e pergunte, olha, eu não estou entendendo o que você está falando. Por favor, seja mais claro em relação ao que você está falando para mim. Então, quando você vai entrar, você precisa ser claro. É o que a gente chama de comunicação assertiva. Eu vou falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, da forma certa. Isso é comunicação assertiva. Inclusive, eu dei até um curso de comunicação assertiva, não sei se alguns dos meus alunos estão aqui, mas a gente falou sobre isso. Como é que eu desenvolvo essa comunicação assertiva? E aí, a gente tem a ferramenta do feedback para fazer esse posicionamento. Inclusive, acho que eu fiz até uma live, uma transmissão outro dia desses, falando especificamente sobre feedback. Como é que eu faço feedback? Como é que eu critico alguém, por exemplo, e coloco minha opinião de uma forma clara, de uma forma precisa, sem agredir a pessoa, de tal forma que a pessoa não se sinta agredida, ok? Deixa eu voltar aqui na pergunta da Ana, que ela tinha me perguntado. Como é que dá uma ordem se mandar? Ana, depende da situação. A Nilzete está falando aqui que ela é bem mais de ouvir, né? É interessante. Você saber ouvir é uma virtude. A gente saber ouvir na essência. Praticar. O coach, uma das principais competências do coach é justamente essa. Você saber ouvir na virtude, sem julgamentos, sem preconceitos. Então, você ouve, assimila, culmina aquilo que a pessoa está falando, internaliza, e aí você parte para a comunicação, para dar um feedback em relação àquele processo. Olha, quando a gente fala de mandar, por exemplo, eu sou líder, eu preciso que determinada pessoa faça determinada coisa. Eu sempre gosto das palavrinhas, a gente ensina isso para as crianças, né, que são as palavrinhas mágicas. Por favor, obrigado, né? E bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Eu sou assim, olha, por favor, você pode fazer tal coisa? Às vezes a gente acha que mandar é errado, e mandar não é errado. Isso entra dentro dos perfis de liderança. Eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre isso, que é o perfil de liderança autocrático, democrático e liberal. A grande sacada e o bom líder, ele consegue transitar por esses 3 tipos de liderança. Tudo vai depender da maturidade da tua equipe. Existem pessoas que necessariamente precisam ser mandadas. Que tipo de pessoa é essa? É a pessoa que ela tem pouca maturidade profissional no sentido do cargo em que ele está desempenhando, mas ela tem uma grande motivação. Então, quando a pessoa ela tem poucas competências técnicas em relação ao cargo, então imagine que eu pego e contrato, por exemplo, vamos colocar aqui um cargo qualquer de uma empresa, um analista fiscal, por exemplo. O analista fiscal, eu contratei essa pessoa que está chegando hoje dentro da empresa. Eu, como gestor desse analista, eu vou precisar passar para essa pessoa como é que funciona a estrutura da empresa. Como é que funciona essa estrutura? Então, eu vou literalmente ter que dar ordens no sentido de faça isso dessa forma, atue dessa maneira, haja dessa forma. A pessoa que enrola. Um ponto que você pode adotar dentro da comunicação é o seguinte, você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, por exemplo, uma situação, você precisa de um relatório, você pede para a pessoa fazer o relatório, a pessoa não faz. Quando a gente parte do processo de comunicação, o problema da comunicação está envolvido em quem? No emissor e não no receptor, tá? Então, se a pessoa não está entendendo, hoje eu passei por uma situação assim, a pessoa tinha que passar algumas diretrizes em relação a uma dieta, né? E tinha até uma pessoa que estava me acompanhando nesse processo, aí essa pessoa veio contando essa história para mim. Ela tinha que passar algumas diretrizes, ela falou assim, não, mas isso você pode fazer. Só que em momento nenhum ela tinha falado antes que poderia ser feito. Aí ela falou assim, isso é normal, sempre acontece isso. As pessoas sempre voltam aqui pedindo informação a respeito desse determinado ponto, porque ficam com dúvidas. Poxa, se a pessoa está com dúvidas, significa que a informação está sendo passada de forma clara, tá? Aí a pessoa está enrolando. Eu chego para a pessoa e falo assim, olha, eu preciso desse relatório urgente, tá? Quando que é urgente? O que eu costumo adotar é o seguinte, eu preciso desse relatório até quinta-feira, dia tal, às 11 horas da manhã. Tá vendo a diferença? Eu preciso desse relatório com urgência, eu preciso desse relatório até quinta-feira. Hoje é terça. Vamos lá. Eu preciso desse relatório até quarta-feira, dia 30, às
3 horas da tarde em cima da minha mesa. Consegue perceber a diferença? Como é que foi muito mais claro? Meu senso de urgência pode não ser o senso de urgência do outro. A minha urgência pode ser daqui 15 minutos. A urgência do outro pode ser daqui um dia. Então, quando eu estipulo data, momento, hora para ser entregue, eu estou deixando muito claro para a pessoa, tá? Eu preciso desse relatório quarta-feira, dia 30, às 15 horas, em cima da minha mesa. Ok, deleguei a tarefa. Tá claro? Deleguei a tarefa. Quando for, se eu estou falando de quarta-feira, imagine que a gente volta um pouco no tempo. Eu entreguei esse relatório 9 horas da manhã de hoje para a pessoa fazer. Quando for umas 3 horas da tarde, o que eu faço? Fulano, como é que está o relatório? Como é que está o encaminhamento? Você está com dúvida? Você se lembra? Tal hora eu preciso do relatório em cima da minha mesa. Por quê? Às vezes a gente delega a tarefa para a pessoa e a gente não acompanha a tarefa. E aí a pessoa chega assim, não deu tempo de fazer. Aí você fala assim, por que você não falou? A pessoa fala, porque você não perguntou. Então, além de delegar uma tarefa, eu preciso acompanhar a tarefa. Estipular hora, prazo, tal, para entregar. Pois não faz, só enrola. Porque não faz só em vez de rolar. Você estipula, mas não executa. Daí... isso é normal, viu? Você tem que ver muito bem o tipo de colaborador. E aí entra o quê? O feedback. Você chamar essa pessoa, falar assim, fulano, eu tenho percebido que eu passo o relatório para você, já tantas vezes, por exemplo, ontem eu passei um relatório, você não me entregou o relatório no dia. Eu quero saber o que está acontecendo. Por que esse relatório não está sendo entregue, por exemplo? Você vai jogar para a pessoa para ela te trazer a resposta, tá? Então, quais são os problemas que estão acontecendo que você não está realizando essa tarefa? Qual que é o problema que está acontecendo? E aí ela vai ter a justificativa dela. Ela pode falar assim, é porque eu tô com muito trabalho. Tá, mas eu percebi que você passou mais de 15 minutos olhando pro seu celular. E se você deixasse o celular de lado e focasse no trabalho? Você acha que eu não conseguiria otimizar o teu tempo, a tua produtividade dentro do ambiente de trabalho? Então, é o que eu falei para você. Às vezes as pessoas tendem a confundir, né? E é muito importante você deixar uma linha separando o que é amizade do que é profissão. Eu, particularmente, Gláucia, tá? Eu não aconselho gestores a ficar saindo muito com os liderados, sabe? Esse clima muito oba-oba, porque as pessoas têm essa tendência de confundir. Então, a pessoa te olha como amigo e não como líder, como gestor. Então, eu sempre aconselho a pessoa a ter muito cuidado com esse ambiente, tá? Ficou claro, Ana? Ficou claro? Gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver perguntas, dúvidas, mandem aqui para mim. Ana, entra lá no meu canal do YouTube, tem um monte de vídeo legal. Depois, se você quiser passar a situação para mim, manda inbox para eu entender um pouco melhor a situação, para tentar contextualizar. É lógico que você não precisa citar nomes nem a empresa, mas manda para mim inbox, porque daí talvez eu possa te ajudar. Sabendo um pouco mais, de forma um pouco mais concreta, como é que está essa situação, como é que está desencadeando, o que está acontecendo nesse ambiente. Porque aqui eu estou usando formas genéricas, né? Eu estou pegando literalmente um pré-conceito, de um conceito pré-formado em relação a uma situação que você passou, tá? Ok, gente, eu vou me despedindo. Olha, hoje a gente foi até mais tarde, hein? Fomos até mais tarde. Então, eu vou me despedindo de vocês. Você que entrou por último, compartilha ainda lá e fica salvo aqui. Se você conhece alguém que está com problemão de conflito dentro do ambiente de trabalho, que não sabe lidar com esse problema, marque essa pessoa aqui. É só você colocar aqui no comentário, digitar o nome dessa pessoa, marcar essa pessoa ou mandar por mensagem essa live, essa transmissão para essa pessoa, para ajudar essa pessoa a resolver o problema. Depois vocês me contam como é que foi. E se conseguiu resolver o problema ou não, se as dicas foram legais, se funcionaram ou se não funcionaram, ok? Quem não se inscreveu lá no meu Instagram, entra lá, Gláucia Passarelli Coach. Quem não segue o meu YouTube, entra lá, Gláucia Passarelli Coach também. Você vai lá em se inscrever e aí toda vez que tiver videozinho novo, você vai. E ativa as notificações aqui da minha página. Cada vez que eu entrar ao vivo, e eu entro toda terça-feira, às 21 horas, você vai acompanhar o conteúdo aqui ao vivo. E aí você pode interagir comigo, perguntar. E a gente vai bater um papo legal aqui, tá bom? Um beijão, então, e até a próxima transmissão. Terça-feira, às 21 horas. Tchau, gente!